Boa tarde a todos e todas. Eu queria, em nome do Jota, da equipe do Jota, agradecer ao MBC pelo convite. O Jota é uma empresa de informação digital que tem como missão tornar as instituições brasileiras mais previsíveis. Então, é uma missão que ela é muito sintonizada com os pilares do Brasil competitivo. Então, a gente acha que tem tudo a ver com o nosso propósito. Eu vou iniciar esse primeiro painel, cujo tema é infraestrutura, o motor do crescimento, ouvindo a secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa. Natália Marcassa é graduada em Economia pela Universidade Estadual de Londrina e mestre também em Economia pela Federal de Santa Catarina, especialista em transportes, tem larga experiência no poder público, sobretudo em questões regulatórias. Natália, a questão que eu te coloco é a seguinte: como é que o governo está preparando a infraestrutura do país para um ciclo mais robusto de crescimento da economia que nós esperamos que venha por aí? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Obrigada pela pergunta. Queria só primeiro agradecer o convite do MBC, na qual eu agradeço o Dr. Jorge Gerdau, em nome do ministro Tarcísio, que infelizmente hoje não pôde estar aqui. O MBC é um movimento super importante para a gente, até um feedback que eu gostaria muito de dar para o Dr. Jorge Gerdau e para o Cláudio Gastal. Em 2012, na minha primeira passagem no Ministério da Infraestrutura, a gente desenvolveu um projeto com a MBC, que foi a montagem do planejamento estratégico do Ministério da Infraestrutura. E muito do que a gente consegue planejar hoje do Ministério da Infraestrutura vem desse trabalho de 2012. Tá? Ele foi completamente solidificado na cultura do Ministério da Infraestrutura, do antigo Ministério dos Transportes. Então, hoje a gente tem um planejamento estratégico que funciona, para minha surpresa, que depois que eu voltei, igualzinho o que a gente planejou em 2012. Então, assim, muito obrigado pela insistência de vocês com nós, setor público. Muito obrigado pelo apoio de vocês, porque as iniciativas de vocês executivistas, tem uma amiga minha, Patrícia Ellen, ela fala, eu sou uma executivista, mas que nunca, que agora ela está apoiando o governo de São Paulo. Então, isso funciona, isso dá frutos. Respondendo a sua pergunta, então, hoje a gente tem um planejamento e a gente sabe exatamente aonde a gente quer chegar até 2022. A gente tem um programa grande principalmente, pautado nas privatizações e concessões de infraestrutura. Hoje a gente tem um orçamento que é 1/3 daquela época que a gente tinha em 2012, mais ou menos. A gente tem um orçamento que para o ano que vem vai ser 6 bi. Só para garantir a manutenção da malha rodoviária federal, eu precisaria de 9 bilhões. Então, ele não dá para garantir a manutenção de portos, aeroportos, rede ferroviária e a minha matriz rodoviária. Para isso, então, a gente fez um programa robusto que está baseado em mais ou menos 200 bilhões de investimentos a ser transferidos à iniciativa privada até 2022. São ativos nos 4 modais, a qual o Ministério da Infraestrutura gere: portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. E, fruto disso, nós já fizemos 26 leilões esse ano. Então, nós arrecadamos, em valor de outorga, mais ou menos 6 bilhões. Foram 12 aeroportos esse ano, que a gente leiloou para iniciativa privada, foram 13 terminais de arrendamentos portuários e uma ferrovia, a Ferrovia Norte-Sul, ferrovia que liga, é o tramo central da Norte-Sul, de Estrela do Oeste, aqui em São Paulo, até Porto Nacional, no Tocantins. É uma ferrovia que começou a ser construída há 32 anos atrás, e a gente conseguiu entregar ela à iniciativa privada esse ano, onde vai gerar mais de 3 bilhões de investimento, e a gente conseguiu a outorga de mais de 2 bilhões nesse ativo. Então, esse é o Brasil que dá certo. E, para quem não acredita, a gente vai fazer dar certo em infraestrutura. Essa é a mensagem do ministro Tarcísio. Eu deixei uma apresentação, se depois puder só projetar o pipeline dos projetos, acho que... Eu não sei se a gente tem um... Mas, enfim, eu vou falando só para depois vocês terem a visualização, porque a logística é sempre mapa, a gente tem esse tique de mapa, é sempre bom mostrar do que a gente está falando. Então, a nossa previsão é leiloar até o final de 2022 16 mil quilômetros de rodovias. Até hoje a gente fez 10 mil, então nós vamos fazer esses ativos. A gente tem leilão aqui em São Paulo marcado da nossa primeira
rodovia desse governo em dia 18 de setembro. A gente faz mais uma rodovia esse ano ainda, 101 Santa Catarina, e o ano que vem a gente vai relicitar os ativos da Nova Dutra, que é a maior movimento rodoviário do mundo, a Dutra Rio-São Paulo, então nós vamos relicitar ela novamente. Rio Teresópolis, Concer também, que hoje ainda tem a tarifa mais cara do Brasil em pedágio. Então, só voltando aqui. Aqui é a nossa matriz rodoviária, que está prevista na licitação. E temos também, para 2021, nós vamos relicitar os contratos de rodovias do Paraná, que são contratos com baixa infraestrutura, pouco investimento, pedágio ainda alto. Aqui está todo o nosso cronograma. Então, assim, doutor Jorge, a gente já aprendeu a planejar, agora a gente tem que aprender a fazer. E pelo que a gente fez no nosso primeiro semestre, a gente vai conseguir entregar o resto. Aeroportos, a gente tem a 6ª rodada de aeroportos, que vão ser mais 3 blocos. É o bloco norte com Manaus, o bloco central com Goiânia e o bloco sul com Curitiba. A gente vai leiloá-lo em 2020. E o restante, os 3 últimos blocos, com mais 12 aeroportos, nós vamos leiloá-los em 2022. O último bloco está previsto Congonhas e Santos Dumont. Então, Congonhas vai para a iniciativa privada. Ainda demora um pouquinho, mas a gente vai ver esse aeroporto como São Paulo merece. Aqui também está todo o cronograma de cada bloco. A gente tem um material que a gente distribui tanto para investidor nacional como internacional, com toda a matriz de risco, taxa interna de retorno, o CAPEX dos projetos. Então, é sempre um material bem detalhado e ele é atualizado semanalmente, para que a gente tenha esse contato com o investidor e mantenha ele interessado nos nossos ativos. Lembrando, né, dinheiro não tem nacionalidade, a gente está competindo com todo mundo nessa atração de investimentos. A parte de ferrovias. A parte de ferrovias é uma área que a gente tem um super carinho, porque é aí que a gente vai mudar a nossa matriz de transportes. Hoje ela representa 15% do modal de transportes. Nosso objetivo com esse plano de privatizações é chegar a 30% no modal de transportes em 2022. Esse ano foi a Norte-Sul, o ano que vem está prevista a FIOL, que é a integração Oeste-Leste na Bahia. Está previsto também a Ferrogrão, que vai mudar a matriz e a lógica de escoamento da produção de soja e milho ali no Mato Grosso, pelo Arco Norte. Também está previsto o leilão no ano que vem, um projeto super desafiador, Greenfield. E as renovações das concessões existentes. A Malha Paulista, que super interessa para São Paulo, está já no gabinete do ministro Nardes, no Tribunal de Contas da União, ele aprovando, a gente assina contrato esse ano e começa a realização de 5 bilhões de investimento, que vai aumentar a carga de 35 milhões de toneladas, mais ou menos, que a gente tem, para 70, 80 milhões ao final de 30 anos. Ao final de 30 anos, não, desculpa. Ao final de 5 anos, a gente já vai ter todo esse potencial. A parte de arrendamentos portuários, esse ano a gente fez 13 arrendamentos portuários, e para o ano que vem a gente está previsto mais 5 leilões de arrendamentos portuários, mas a gente começa com a parte mais interessante de portos, que é a desestatização das companhias docas. Já está em estudo a desestatização da Codesa, que é do Espírito Santo, e ontem, na reunião do PPI, a gente qualificou Codesp. E para quem está a fim de fazer a desestatização do Porto de Santos, é porque a gente está a fim de briga grande, vai fazer qualquer desestatização. Então, nossa ideia é conseguir desestatizar todas as companhias DOC até o final do governo. A gente está em parceria aqui com São Paulo, fazendo o Porto de São Sebastião também, parceria em Pernambuco, fazendo Porto de Suape também, que são portos originalmente federais, delegados aos estados. Então, essa é um pouco da nossa carteira, Fábio, e como que a gente... Aqui tem uma visão geral do pipeline. Depois, e como que a gente pretende mudar a cara da matriz de transportes com a iniciativa privada até 2022. Secretária, a senhora falou sobre Nova Dutra. O ministro tem dito, em algumas oportunidades, que
o modelo será por outorga e não por menor tarifa, né? E até chegou-se a cogitar a possibilidade de, no futuro, a implantação do sistema por quilômetro rodado, no pedágio por quilômetro rodado, o free flow. A senhora já tem alguma novidade com relação a isso? A gente acabou de lançar em audiência pública, a gente está com 2 audiências públicas, semana que vem a gente publica mais uma audiência pública, que é da BR-381, entre Minas Gerais e Espírito Santo, da 153 Goiás, Tocantins, e semana que vem a gente publica da 163 Pará, até Itaituba, ali, paralela a Ferrogrão. Elas já vêm no novo modelo de concessão de rodovias, que é muito parecido com o modelo atual de São Paulo. A modelagem da licitação é um pouco diferente, porque a gente ainda permite um deságio na tarifa, é o que a gente está chamando de modelo híbrido. Então, a gente permite um deságio mínimo da tarifa, que varia de projeto, mas é de 10% a 15%, e depois a gente migra para o maior valor de outorga. Com isso, a gente pretende mudar um pouco a performance do que a gente vem observando nos contratos de rodovias federais, onde, infelizmente, eles foram licitados por menor tarifa, e hoje a gente tem muito pedido de renegociação em baixa performance. Então, com isso, a gente busca um pouco blindar o fluxo de caixa original, e também a gente adiciona a tarifa dinâmica a esses contratos, em que o concessionário ele só recebe o plus de aumento tarifário depois que ele entrega a obra. Tá? Então, isso vem com a nova modelagem, que vai ser para a Nova Dutra. Sobre Free Flow. Free Flow é uma tecnologia que a gente tem disponível hoje. Não é um problema de tecnologia no Brasil. Hoje, para a gente implantar o Free Flow, na verdade, a gente depende de uma legislação que garanta o enforcement para que isso seja uma penalidade. Hoje, fugir do pedágio e o não pagamento disso. Então, a gente vem trabalhando hoje com o senador Esperidião Amin para a mudança dessa legislação, para que aí sim a gente consiga implantar de verdade o Free Flow. A gente vai ter algumas iniciativas que já vão dar essa estrutura, como pistas expressas e o fomento do que a gente chama AVI, né, que é aquele tag que a gente passa, porque esse é o caminho inicial para o Free Flow, mas a gente ainda depende um pouco dessa aprovação legislativa, mas esse é o caminho. Secretária, sobre o decreto de relicitação, que é recém-publicado, queria que a senhora falasse um pouco sobre, enfim, os ganhos que esse decreto traz para dar mais segurança jurídica aí nesse processo de concessões. Esse decreto é um decreto que eu trabalho há 3 anos. E, felizmente, saiu agora. Ele já era brincadeira no meio da infraestrutura, que era o decreto da semana que vem. Até que, enfim, a semana que vem chegou, acho que faz umas 2 semanas. Enfim, ele é um decreto em que a gente gostaria de não ter precisado dele, mas eu acho que ele aperfeiçoa a legislação de concessões, onde ele permite a devolução amigável de projetos que, infelizmente, não deram certo. Isso traz um benefício, porque ele é um fast track de um processo de caducidade, que, no final das contas, acaba sendo judicializado, e a gente fica muito tempo com um ativo ruim, tanto para nós, governo, quanto para o usuário, onde ele vai ter uma concessão ali, muito provavelmente, conseguindo arrecadar o pedágio, que é o que acontece hoje, e não performando. Com a devolução, a gente isenta essa primeira culpabilidade, não é isento multa, nem devolução, nem pagamento de outorga, isso tudo continua sendo devido, mas a gente não dá caducidade nesse concessionário, é devolvido, e enquanto a gente faz o processo da nova concessão, que geralmente, para fazer um bom projeto, a gente demora 2 anos, não tem jeito, é tempo de estudo, é tempo de audiência pública, análise do Tribunal de Contas da União, publicação de edital, então isso acaba demorando uns 2 anos. A gente mantém o concessionário atual, fazendo a manutenção e garantindo a segurança viária dessa rodovia. Com isso, a gente consegue passar esse ativo para a mão de um privado para outro privado, sem cair... sem voltar para a OGU, né, para os cofres públicos, onde hoje a gente tem um orçamento super estrangulado. Obrigado, secretária. Queria lembrar a todos os presentes e quem também está acompanhando pela internet que é possível formular questões pelo site www.slido.com. Só peço que as questões sejam objetivas e com identificação ali para a gente identificar quem é o autor da pergunta. Gostaria de ouvir agora o nosso segundo convidado, que é o Dr. Maurício Harger, diretor-geral da CMPC Brasil. Só para Dr. Maurício, ele é diretor da CMPC desde 2018,
formado em Engenharia Mecatrônica pela PUC Minas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pelo ITA-ESPM e especialização em Finanças Avançadas. Maurício, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco a expectativa da indústria para desatar os nós da logística nacional e também que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como potencializar, por exemplo, o uso de hidrovias nesse processo. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. É sempre muito importante ter esse tipo de discussão e escutar essas iniciativas de governo que a gente tem, é um entusiasta do tema, né? Bem, a CMPC é uma produtora de celulose, a 4ª produtora mundial. No Brasil, a gente está presente em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, com uma produção na ordem de 1,9 milhões de toneladas. Somos aí 9% da produção Brasil, mais ou menos. A gente está completando 10 anos de Brasil, então para a gente é um ano marcante, né? E o tema de infraestrutura para a gente acaba sendo uma das atividades principais. Se a gente avaliar a produção da celulose, só no estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem toda a nossa estrutura no Rio Grande do Sul. Para trazer a matéria-prima, que é a madeira das florestas renováveis, sustentáveis, são 62 municípios e 850 hortoflorestais. Então, a gente é um grande usuário de infraestrutura, né? Numa grande proporção, obviamente, rodoviária, né? A gente sabe que essa é a malha que o país tem, mas é um grande usuário. Você tem aí uma situação mais ou menos de uns 600 a 800 viagens dia só de entrada de matéria-prima, então é uma operação bastante complexa, né? O que a gente tem de grande desafio para a matéria-prima, o nosso produto celulose, ele é competição global. Então, todo o tema infraestrutura, seja para a entrada de matéria-prima e principalmente para exportação, acaba sendo, ao mesmo tempo que uma barreira, dependendo de como está essa infraestrutura, mas uma grande oportunidade. Em especial, a nossa unidade de Guaíba, ela foi quadruplicada há 4 anos atrás, um investimento na ordem de 5 bi, foi é o maior investimento privado do Rio Grande do Sul dos últimos anos. A gente hoje representa uns 2% do PIB do Estado. E foi viabilizado por um tema de um grande processo, do case de infraestrutura, no caso da hidrovia. O Rio Grande do Sul ele tem essa grande vantagem, que é a Lagoa dos Patos e o Rio Guaíba, e a gente conseguiu viabilizar todo esse projeto com a hidrovia. Claro que, mudando o modal para a hidrovia, a gente tem, além de ter uma vantagem competitiva, tempo, custo, produtividade, a gente ainda tem todo um tema de sustentabilidade, né? A gente sabe que o impacto da emissão de carbono da hidrovia ela é muito menor do que toda a parte rodoviária, né? Então, isso acabou viabilizando. A madeira é um custo muito importante para a gente, a logística da madeira. A gente está numa região metropolitana que não tem oferta de madeira na redondeza, então a gente acabou adquirindo terras lá no sul do estado, numa distância de 350 a 450 quilômetros da planta, e isso seria inviável sem um projeto de infraestrutura de escoamento adequado. E a gente conseguiu resolver esse desafio usando a hidrovia do Guaíba e da Lagoa dos Patos. O que a gente fez? A gente fez um projeto de ciclo fechado com barcaças. A gente tem um porto na nossa unidade de Guaíba, e a gente leva de barcaça 100% da nossa celulose a ser exportada para o Porto do Rio Grande. A gente recuperou um porto na cidade de Pelotas, uma região que estava deteriorada, abandonada. Pegamos essas barcaças e enchemos de madeira e trazemos de volta para a planta. Uma madeira que estaria entre 350 e 450 quilômetros da unidade, que seria inviável sob o ponto de vista logístico, né? Então, é uma grande oportunidade. A gente sabe que, a secretária falou, o uso ainda é baixo do ferroviário, do hidroviário é ainda menor, né? Ele é menor. Ele tem um potencial gigante. O Brasil não usa mais que 30% a 35% entre ferroviário e rodoviário. A gente tem países do BRIC que usam 50%, 60% esse tipo de modais e acabam viabilizando projetos muito mais audaciosos, muito mais ambiciosos. No nosso caso, é um grande case de sucesso, do ponto de vista sustentabilidade, produtividade, custo. Só o tema dessa barcaça
que a gente leva de Guaíba até o Porto de Rio Grande, a gente acaba tirando, por ano, cerca de 100 mil viagens de caminhão, né, e com um impacto ambiental muito menor, produtividade altíssima, contínuo, não susceptível a alguns riscos, como a gente teve a greve dos caminhoneiros, a gente pôde escoar matéria-prima com grande tranquilidade para o Porto de Rio Grande. E isso é 90% do nosso volume produzido, é exportação. A celulose, 90% dela é exportado, o consumo no Brasil é pequeno, porque o Brasil é um grande protagonista nesse tema, né? Então, a gente acredita que isso é um grande motor para a infraestrutura. A gente sabe que linha férrea, por exemplo, tem um impacto 2,5 vezes menor ambiental do que uma estrada. Então, isso para a gente é uma grande oportunidade, poderia viabilizar projetos ainda maiores, mais competitivos, num mercado que é global, que tem muita oportunidade para o país e que acaba gerando muito emprego e ajudando o meio ambiente, né? Não sei se todos sabem, mas esse é um dos poucos setores que a gente tem no Brasil que ainda captura carbono. Só as nossas florestas, que são cerca de 320 mil hectares, mais ou menos metade é reserva permanente, elas capturam o equivalente a 3 vezes a frota leve da região metropolitana de Porto Alegre. Então, é uma indústria muito favorável para o meio ambiente, né? Então, se a gente puder alinhar governo, interesse público, interesse privado, em modais mais eficientes, como a hidrovia, e ainda olhar para o meio ambiente, olhar para a sustentabilidade, eu acho que o país tem uma grande oportunidade aí. Doutor Maurício, muito obrigado. Eu gostaria de ouvir agora o doutor Maurício Ruiz, diretor-geral da Intel Brasil. O doutor Maurício é formado em Ciência da Computação pela USP, possui pós-graduação em Administração e Marketing e MBA em Gestão de Negócios, ambos pela FGV. Nós estamos falando aqui sobre infraestrutura e rodovias, ferrovias, hidrovias, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que é menos tangível, que é a infovia, né? Na sua avaliação, como é que o Brasil está preparado para os desafios da conectividade, sobretudo agora diante da chegada do 5G? Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estava brincando antes, falando que eu sou o digital da história aqui, mas não que não dependa muito do analógico. Então, feliz pela exposição da secretária, falando da melhoria da nossa infraestrutura analógica, porque todos nós precisamos, né? Se a gente olhar o Brasil hoje, um ponto de preocupação para nós é realmente essa evolução do digital. O Brasil, obviamente, como nas outras áreas, a gente tem uma carência grande ainda. A utilização de tecnologia no Brasil ainda é muito baixa, e isso por todos os setores. A gente recentemente fez uma pesquisa junto ao IDC com a Dell, para medir quantas empresas com mais de 250 funcionários estariam preparados para a transformação digital. Numa escala de 0 a 100, a média foi 43, e num setor que a gente considera top de tecnologia, que é o financeiro, o score foi 45. Então, isso dá uma ideia para nós de onde nós estamos, e se a gente fala sobre indústria, se a gente fala sobre internet das coisas, e as empresas que acabam utilizando, a situação fica pior ainda, né? A outra coisa que a gente comenta bastante, o Caio e o Pitoli estavam falando, nos receberam várias vezes lá muito bem para discutir esses assuntos. O Brasil precisa se preocupar um pouco com a questão da demanda, e não só com a questão de oferta de produtos. Então, se a gente olha da questão digital, tudo é caro nesse país, né? Data center é caro, telecomunicações é caro, os devices são caros, e isso complica e gera um problema para nós de produtividade, que termina com um problema grande de competitividade, tá? Secretária, uma outra coisa que eu queria só deixar, que para nós é extremamente importante também, o Brasil ela tem muitas mazelas que vêm do século passado, né? E a gente às vezes resolve os problemas com a cabeça do século passado ainda. E aí, a senhora mencionou muito bem a questão jurídica, que está no entorno da modernização. Então, se a gente tivesse alguma maneira de já poder antever as mudanças que vão ocorrer nesses modais, e aí eu acho que rodovias é o típico, questão de carros autônomos e tudo mais, ter regulamentações ou instruções para as empresas que vão privatizar esses setores de como construir essas rotas para que a gente tome proveito num futuro que não está muito longe e que o Brasil ganhe a produtividade de uma maneira mais acelerada que alguns países tiveram que percorrer para chegar onde estão hoje, né? Hoje, em São Paulo, qualquer estrada, um carro não consegue reconhecer velocidade.
E isso não tem como. Tá? Maurício, o senhor tem dito com frequência que a expressão inovação ela não pode ser uma expressão de marketing nas empresas, tem que ser uma expressão de atitude. Queria que você explicasse um pouquinho o que você quer dizer com essa declaração tua. Não adianta ficar falando só, né? A gente tem que implementar. Então, a gente fala muito de internet das coisas, de melhoria, a gente acaba participando em vários painéis e há ideias brilhantes, a questão é só a implementação dessas ideias. E se a gente for abrir realmente a economia para que o país tenha uma participação melhor e maior no comércio internacional, isso não pode ser algo que fique só nas ideias, ele tem efetivamente que ser implementado, porque os outros países estão fazendo. Correto. Estão chegando várias perguntas aqui, a maior parte para a secretária Natália, por razões óbvias. Tem duas perguntas sobre o mesmo tema, então eu vou tentar simplificar. Quais são as ações para aumentar o uso da cabotagem no país? Tem duas perguntas aqui, do Bruno Mota e do Abdo Haddad. Não, do Abdo Haddad é outra pergunta, desculpe. É do Bruno Mota e tem outra pessoa que não se identificou aqui. A intensificação do uso da cabotagem no Brasil. O Calcanhoto também fez essa pergunta. O ano passado, a gente teve um crescimento da cabotagem, que foi do maior crescimento dos nossos setores de transporte, foi 18%. Isso sem estímulo nenhum. Talvez a tabela de frete foi o melhor estímulo para o crescimento da cabotagem, do rodoviário. Muito provavelmente foi isso que fez crescer 18% a cabotagem. Ontem, a gente qualificou no PPI uma política para a cabotagem, que já dá algumas diretrizes do que a gente quer fazer via legal, justamente para começar a abrir esse setor. A gente não quer abrir também de qualquer maneira, a gente sabe que tem uma questão que ainda é importante, nenhum país de OCDE abre também sua costa completamente, mas a gente sabe que tem várias iniciativas nesse sentido. A gente está montando um arcabouço legal, a gente até está chamando de BR do Mar, porque a nossa ideia é que isso seja uma BR, né, uma rodovia ali do mar, e em breve a gente vai poder dar alguns detalhes ainda mais para vocês, mas ontem já foi qualificada a política, justamente dando algumas diretrizes para que a gente consiga avançar na política de cabotagem. A gente tem certeza que esse é um caminho super importante, como as hidrovias, onde a gente consegue tirar carga também das rodovias. A gente criou no Ministério uma diretoria de navegação, que antes não tinha, a gente acaba pensando muito ainda em transporte como rodovia. Então, a gente fez questão de criar um departamento e estamos super focados na questão da cabotagem. BR do Mar, daqui a pouquinho, deve ficar palpável para todo mundo. Outra pergunta do Cláudio Gastal. Quanto à renovação da Rumo Malha Sul, alguma previsão? Gaúchos, né? Sem viés, esses gaúchos. Na verdade, a gente tem a política das renovações das concessões de ferrovia, né? A gente está com a Malha Paulista já quase praticamente para ser assinada, já está entregue os estudos também da Vale, tanto da Estrada de Ferro Carajás quanto de Vitória Minas. A gente está atacando agora a renovação da MRS, que também tem muito a ver aqui com São Paulo, que é a segregação da Malha Paulista, ali no corredor onde vai ser implantado o TIC, né, o trem intercidades aqui de São Paulo. E nossa próxima objetivo é a Malha Sul, tá, Gastal? A gente está montando justamente qual é a parte da malha que deve ser renovado, sendo realista, o que não vale a pena continuar na malha, porque não adianta a gente querer trabalhar com uma malha centenária para os dias de hoje. Então, a gente está fazendo esse planejamento, muito provavelmente, assinando a Malha Paulista, a gente já vai conseguir abrir as audiências públicas para consulta da Malha Sul. Vou fazer uma pergunta ao doutor Maurício Hager. O planejamento de setores como o da celulose é feito a longo prazo, né? Como criar um ambiente de mais previsibilidade, mais segurança jurídica para a expansão desses investimentos e geração de empregos no setor? Bem, de fato, nós somos super acostumados a trabalhar no longo prazo, né? A gente planta o eucalipto, espera 8 anos para ele crescer, então, para a gente é bem importante. Eu acho que tem um bom caminho, nós somos super otimistas em relação ao governo, apoiamos o governo que tiver, a gente pensa no longo prazo, e a gente tem visto movimentos bem positivos na história recente, a própria MP
da liberdade econômica, tudo isso tem trazido para o nosso acionista, um grupo chileno, um otimismo e um entusiasmo para se falar em próximos passos em crescimento, né? Exemplo disso, recentemente, até 3 semanas atrás, a gente acabou fazendo uma aquisição de 1,3 bi de reais, mostrando um pouco do que o acionista está disposto e está vendo no país, né? Claramente, a gente tem algumas áreas que a gente poderia melhorar e que a gente está vendo algum movimento, né? No nosso setor especial, todo o tema ambiental, licenciamento ambiental, tem alguma oportunidade de melhoria, de velocidade, de um pouco mais, talvez, de transparência dos passos a seguir, e pode ter uma oportunidade no nosso negócio, em especial, para uma aceleração do crescimento. Independente disso, a gente não vai deixar de fazer um investimento por conta dessas barreiras e por conta desses desafios, né? A companhia até tem hoje o maior investimento fora do Brasil nos últimos anos, fora do Chile, tem investido no Brasil, e entende que o Brasil é a avenida de crescimento dos próximos anos. A gente tem já tenha divulgado há alguns 2 anos, mais ou menos, que o Brasil será uma fonte de crescimento para 2 áreas de negócio, que o Chile já não tem até espaço territorial para a gente fazer algum crescimento, em especial de massa florestal, né? E a gente entende que esses governos novos aí têm dado sinais positivos, seja em toda a parte ambiental, em toda a parte de concessões, de desestatização, privatizações, que acabam sendo parte da nossa decisão, né? Como vocês sabem, a gente é muito dependente da logística. Então, tendo essas possibilidades, a gente vendo essas privatizações, concessões, arrendamentos, isso nos dá uma garantia e um cenário muito mais positivo para atrair o investimento. Então, acho que estamos num bom caminho, a gente não vê nenhuma barreira para o crescimento, e talvez tenha algumas etapas, algumas oportunidades no tema de licenciamento, a gente poderia ter um pouco mais de melhoria nas regras, transparências e claridade, acho que isso ajudaria um pouco. Eu queria saber, doutor Maurício Ruiz, quais são as principais preocupações, ansiedades do setor com relação ao leilão do 5G, especificamente? Modelagem, enfim, prazos? Acho que o principal ponto aqui é prazo, que a gente não perca. O princípio estava marcado para o primeiro trimestre do ano que vem, estamos falando agora no primeiro semestre do ano que vem. E essa tecnologia, gente, para tentar explicar um pouquinho, sem entrar nos bits and bytes, todo mundo pensa em 5G como algo novo para o celular, esquece o celular. Nós estamos falando aqui da internet das coisas, de ter as coisas falando. Você imagina você no seu celular, que hoje você anda por aí, vira e mexe, o sinal cai, né? Ou você tem uma rede não tão boa. Imagina você pegar a sua fábrica, por exemplo, colocar ela cheia de sensores, e você não ter uma rede que funcione bem para você. Então, a gente tem uma preocupação em termos de ter essa infraestrutura para que a gente efetivamente possa aplicar tecnologia nos vários setores da economia. E existe um outro ponto que a internet, o 5G vai permitir, pela forma como ela é construída, que outros players entrem no mercado para fornecer conectividade para dados, ok? A forma como a estrutura é montada permite isso. Você tem hoje já casos no mundo de empresas que eram provedor de data center, que hoje são empresas de comunicação, por causa do tipo de tecnologia que está sendo usado. Se a gente pensar num país como o nosso, que nem todas as áreas vão ser tão atrativas para se colocar uma infraestrutura, é algo para se pensar seriamente, e a gente não pode perder essa onda, não pode demorar demais para migrar para essa nova tecnologia. Tem aqui uma pergunta, não sei se é uma pergunta, mas é uma colocação do senhor Abdo Haddad, diretor titular do Comitê de Desburocratização, parece ser da Fiesp. A Fiesp propõe ao governo análise do custo da lei com revisão 2 anos depois, para observar se o custo levantado mantém-se ou houve mudança na realidade. Essa é uma pergunta, enfim. Secretária Natália, há iniciativas em andamento no governo para seguro cambial em concessões ou ainda de possível dolarização desses contratos? Sim,
no novo modelo mesmo de rodovias agora que a gente publicou, a gente previu a dolarização hoje não é permitida pela lei de responsabilidade, pela lei do real, tá? Nos nossos contratos. Agora, o que a gente está prevendo nos contratos, começou com o modelo de rodovias, é algo que a gente quer levar para os próximos leilões, a gente propôs uma outorga variável. No caso desses projetos, ela ela é 6%, tem uma banda de 0% a 12%, que cobre mais ou menos 90% da dívida desse projeto, e o concessionário pode usar essa outorga, ao invés de pagar para nós, governos, para fazer um hedge cambial dessa dívida. Então, ele faz essa opção durante os 5 primeiros anos, que geralmente é o pré-completion do projeto, é onde ele tem dívida, e aí ele pode usar esse valor para fazer esse hedge cambial. Então, um jeito que a gente encontrou dentro da legislação para que a gente tenha essa cobertura, essa proteção, e isso já fique sendo pago dentro do próprio projeto. Okay. Uma pergunta aqui para o doutor Maurício Hager. Acho que é pertinente. Ele pergunta, o Fernando Cortes, ele pergunta como o Chile está vendo o atual momento do Brasil. Boa pergunta, né? Eu acho que bem positiva, né? Primeiro, eu tenho que destacar que assim, os chilenos são grandes entusiastas do país, têm investido aqui nos últimos anos, é a maior destino de investimento do nosso grupo, uma empresa centenária, para que vocês tenham uma ideia, então uma empresa que tem raízes fortes, conservadora em certo aspecto de liquidez financeira. Eles estão vendo um momento bem positivo em tema principalmente da proximidade do governo com a iniciativa privada e permissividade de a iniciativa privada entrar em outros negócios, em estar presente, em ter discussão e ter oportunidade de participar em desengargalar, em especial, alguma infraestrutura, né? Acho que isso talvez tenha sido o ponto principal que eles têm visto do lado positivo, né? Tem um tema, talvez, a melhorar, que para a gente é uma preocupação sempre. Tem uns 10 anos que nós, empresas estabelecidas no Brasil, com capital estrangeiro, fomos classificados como estrangeiro. Então, a gente é uma empresa que investiu 5 bi numa planta nova, gera 6 mil empregos diretos no Rio Grande do Sul, tem feito investimentos esse ano, 170 milhões, gerado emprego, e assim somos classificados como estrangeiro, não temos acesso a participar de algumas coisas, como, por exemplo, comprar terras. Hoje nós temos uma restrição bastante grande, nós não podemos comprar terra para a formação de massa florestal. Esse talvez é um dos pontos que o chileno não consegue entender, como uma empresa que tem investido tanto no país não tem direito de comprar um item que é importante para o seu crescimento, né? E principalmente é uma terra que a gente fazer o reflorestamento, a gente tem, ela é devidamente certificada, a terra é mantida, faz bem para o meio ambiente, captura carbono, é um produto renovável, reciclável, biodegradável, ou seja, é a matéria-prima do futuro. A sociedade tem demandado mais uso de celulose, a celulose acaba crescendo mais que o PIB global. Então, eu acho que existe aí uma oportunidade desse governo, talvez, repensar isso e dar oportunidade para nós, que nos consideramos bastante brasileiros, né, em ter acesso a esse ativo que é base para o nosso crescimento futuro. Tem uma outra pergunta aqui para o senhor, que é do Fernando Cortes. O Rio Grande do Sul é competitivo para operar celulose? O que pode melhorar? Excelente pergunta. A gente está bastante contente em operar no Rio Grande do Sul. A gente tem 10 anos lá no Rio Grande do Sul, quadriplicamos a capacidade. Ano passado atingimos a capacidade acima da capacidade nominal, inclusive. Essa semana a gente recebeu aí o prêmio Valor 1000 como a empresa de papel e celulose do ano pela excelente performance. Então a gente está muito contente. O Rio Grande do Sul ele tem algumas características que nos trazem um conforto de operar lá e inclusive avaliar para investimentos futuros, né? Número 1, tem um clima bastante favorável para todo o tema de reflorestamento, tem chuva suficiente, não tem grandes problemas de seca, né? Então a geografia, o clima nos ajuda bastante. Nós temos uma grande vantagem da hidrovia. A hidrovia acaba sendo para a gente muito positivo. Você não tem isso em outras partes do Brasil.
O escoamento para exportação também tem sido bem eficiente, o governo tem operado bem o Porto de Rio Grande, assim, só para que vocês tenham uma ideia, a gente é 1/3 do Porto de Rio Grande, do Porto Público de Rio Grande, né? Eles têm operado bem, estão com uma dragagem agora para deixar mais eficiente, tinha anos tava esse processo de dragagem, agora está ocorrendo. A mão de obra tem uma qualificação bastante adequada, os colaboradores são bastante leais, ficam muitos anos com a gente tem vários funcionários de 20, 30 anos. Então, é um ambiente bem positivo, a gente está bem contente de operar lá. Tem uma outra pergunta emendando aqui para o Carlos Drummond Teles. Por seu posicionamento, podemos aguardar uma nova planta no Brasil ainda esse ano? Bem, nós não temos um projeto, eu tenho que ser claro nesse aspecto, nós não temos um projeto em andamento para construir uma nova planta, e tenho que destacar que nós somos uma empresa de capital aberto no Chile, portanto, esse tipo de informação tem muitas regras para um dia a gente poder divulgar alguma coisa desse tipo, né? Agora, nós somos entusiastas e otimistas que é possível, né? Eu tenho os nossos acionistas e os nossos executivos têm mais ou menos uns 2 anos que falam que eles têm interesse, sim, em avaliar um projeto, estão pensando nisso e fizeram a primeira etapa para pensar sobre isso. Tem uma atividade recentemente no Dia do Investidor, eles divulgaram que criaram um fundo florestal em parceria com instituições financeiras para a gente começar a capturar a oportunidade de adquirir massa florestal. Agora, um projeto de uma planta de celulose é um projeto de longo prazo. Então, você tem que começar a formar a massa florestal, ou seja, terra, tem que plantar, e aí, quando tiver numa idade adequada, você tem matéria-prima para fazer uma planta, né? Então, não é algo de curto prazo. A gente está falando uma planta, a gente tem que pensar em 7 anos para frente. Mas o primeiro passo é isso. A gente, então, agora tem que fazer o nosso trabalho e dar tempo ao tempo para as coisas, para a gente poder, num futuro próximo, de repente, anunciar um projeto e esperar que existam algumas mudanças de regras que facilitem também o nosso dia a dia, em especial nesse tema de TEAs. Pergunta para o Dr. Maurício Ruiz. O que falta para disseminar de forma mais consistente o conhecimento digital aqui no país? Bom, nós temos, obviamente, uma questão de formação, que a gente precisa trabalhar isso. E existe um fator que vai impulsionar o uso de tecnologia, que é nossas empresas num cenário de competitivo internacional. Então, se a gente olhar historicamente, a maioria das empresas estão aqui dentro do país e tem uma parte dos seus negócios aqui dentro. Eu gosto de uma fala do Guedes, quando ele falava dos 3-4, né? O país dos 3-4. Então, temos vários 3-4 que acabam se acomodando neste mercado. Acho que a partir do momento que você tem uma abertura desse mercado, ou que o Brasil se propõe a exportar, fatores como produtividade se tornam extremamente importantes. E hoje em dia, o principal elemento para a produtividade é tecnologia. Aliás, é uma coisa que a gente não vai ter como evitar. Às vezes a gente conversa, né? O pessoal de tecnologia é amado e odiado. Eu tenho amigos aqui na frente que estão me olhando também. Nós somos amados e odiados, né? Porque falar a tecnologia gera desemprego. Não, ela gera transformação, gera outras oportunidades. A gente tem que dosar como nós fazemos isso. Agora, sem tecnologia, vai ser difícil a gente atingir esse objetivo de ser realmente um país presente no globo, presente no comércio internacional. Porque ela é fundação como estrada, como um porto eficiente, como um aeroporto eficiente. Sem isso, fica muito difícil. Okay. Mais uma pergunta aqui para a secretária. O assunto aqui é a preocupação com a segurança viária. Do Fernando, da 3M do Brasil. Como a senhora pretende fomentar a adoção de novas tecnologias que ampliem a segurança viária nas rodovias federais sob gestão pública ou privada? Não sei se é muito da sua área, mas... Na verdade, sim, todos os novos contratos, eles já vêm com parâmetros de desempenho. Então, a gente não diz você tem que usar essa ou aquela tecnologia, a gente diz qual é o resultado final que a gente quer em questão de segurança, de indicadores de pavimento e tudo. Então, o que estimula justamente as empresas a procurarem inovação, tanto em questão de custo,
quanto de durabilidade, de efetividade. Então, assim, toda a nossa lógica de regulação é sempre voltada para resultado e não para alguma tecnologia específica, justamente voltando a fomentar isso. Hoje, no ambiente público, o que a gente mais preza é para gastar o dinheiro na manutenção. Porque como a gente não consegue ainda ampliar, nós não vamos conseguir ampliar investimentos, a gente está simplesmente terminando os investimentos existentes. Então, a manutenção tem sempre muito a ver, tanto na questão ferroviária, rodoviária, hidroviária, com sinalizações, né? Com sinalização das estradas, sinalização das hidrovias. Então, isso para a gente é sempre importante. Cada vez mais essa é uma indústria que acaba inovando, tanto em produtos quanto na qualidade e durabilidade desses produtos. Então, nosso principal foco é a regulação por desempenho. A gente acha que aí o mercado vem e traz essa inovação. Secretária, tem uma pergunta do Caio Scarpellini. Ele aqui aborda toda a questão da Lava Jato, enfim, anticorrupção, e pergunta, considerando o pipeline de leilões, o que está sendo feito para evitar casos similares, como, acho que ele fala de conformidade, questões, enfim, medidas de precaução que possam ser adotadas. A gente passou a adotar nos nossos contratos de concessão ou vedação de partes relacionadas, que foi um dos grandes problemas da Lava Jato, ou quando tem setores que, para a gente, realmente ainda é impossível vetar partes relacionadas, principalmente em obras de rodovias e ferrovias. Em aeroportos é vetado já, a gente tem grandes operadores do mundo, onde a gente já viu a não necessidade de permitir partes relacionadas. Para os modais que a gente ainda acredita que é necessário, é obrigado a ter uma política de partes relacionadas, em que não é permitida a contratação direta de partes relacionadas sem antes uma abertura de processo licitatório interno, e claro, e na necessidade de, enfim, na ausência de um vencedor, necessidade de contratação de parte relacionada, isso tem sempre que ser justificado. Então, ela é obrigada a ter essa política de parte relacionada e divulgar. E sempre todos os balanços agora são necessários a auditoria independente deles, por algumas das iniciativas. Bom, está chegando ao final desse primeiro painel. Eu queria deixar um espaço para umas considerações finais dos nossos convidados, começando pelo Dr. Maurício Ruiz, depois vindo para cá. Bom, obrigado pelo debate. Secretário, eu vou responder mais um pouquinho, falando mais um pouquinho sobre a questão de segurança que foi perguntado nas estradas. Acho que a grande preocupação aqui é a gente ter um modelo onde esses novos serviços possam realmente ser implementados. Para não ocorrer, a gente teve casos de iluminação pública, onde houve PPP, e na hora de você botar, por exemplo, segurança, voltava e falava, não, a PPP é só para iluminação pública, você não pode botar mais nenhum serviço ali. Então, você tem toda uma infraestrutura esparramada que custou alguns milhares de reais e que não podem ser utilizados, né? Acho que esse é um modelo, pensando nessas parcerias, de permitir a construção desses serviços para o futuro. Como palavra final, pessoal, acho que assim, eu sou apaixonado por tecnologia, acredito em tecnologia, acho que os dados estão aí mundialmente, não é uma coisa nova. Os ganhos de produtividade, os ganhos em redução de custos, eles estão presentes. A iniciativa privada precisa abraçar, quem não está tão inteirado sobre isso, procure se inteirar, e do ponto de vista do governo, facilite. Acho que essa é a grande coisa, facilite a adoção de tecnologia. Nós precisamos disso, não dá para cada tecnologia nova você esbarrar em legislações que vão demorar 5, 6 anos para serem resolvidas. Bem, concordo plenamente aí com o meu xará, produtividade, custo, acho que temos que, competitividade, tendo que buscar isso, mas o que eu acho que não podemos esquecer, nós como executivos, empresários, é aliar isso tudo com sustentabilidade também, né? A gente tem aí muita oportunidade, muita demanda, produtos renováveis, produtos sustentáveis, a gente pode aliar tudo isso, um investimento, buscar um modal mais eficiente sob o ponto de vista de emissão de carbono, impulsionar isso também. Eu acho que isso faz parte do nosso papel, faz parte um pouco do nosso propósito, e eu deixaria essa mensagem que não deixemos de avaliar todo o ponto de vista sustentável das alternativas, dos investimentos e dos caminhos que as empresas de vocês possam tomar de agora em diante, buscando a competitividade.
olhar um pouco a sustentabilidade e a responsabilidade social. Nosso lado do governo, eu acabei não falando, eu trouxe mais a nossa pauta de privatizações e concessões, mas o Marcelo Sampaio, nosso secretário executivo, está com um programa super interessante, que chama Infra Mais, onde a gente está consultando todo o setor privado, onde está o nosso fardo regulatório, justamente para diminuir onde a gente atrapalha o setor privado. Essa é a pergunta que a gente faz, onde a gente atrapalha você? Para poder melhorar a nossa regulação, poder melhorar a legislação do setor. E então, esse também é um foco super importante que o Ministério da Infraestrutura está dando. E, para a palavra final, a infraestrutura é o Brasil que dá certo. Então, todo mundo está super empenhado, a equipe do ministro Tarcísio trabalha quase 24 horas, como ele, né? Então, assim, é impossível a gente não trabalhar com tanto entusiasmo, com tanta dedicação do ministro Tarcísio, e daqui 4 anos a gente vai ter uma matriz de transporte bastante diferente do que a gente tem hoje. É para isso que a gente está trabalhando todos os dias incansavelmente. Muito obrigado.